A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez para estar dando as duas últimas aulas para vocês. Como a tia Joyce disse na aula passada, nós estaremos adiantando para a gente não ficar para trás nesse trimestre, tá bom? Então, peguem a sua revista, peguem a sua Bíblia e antes de começarmos a nossa aula, vamos estar fazendo uma oração, tá bom? Para agradecer a Deus por ter nos ajudado a chegar até aqui, no finalzinho, e ter dado muita sabedoria pra gente em todas essas aulas, vocês estarem acompanhando, ok? Então, conto com a colaboração de todos e que vocês possam adquirir muito conhecimento com essa aula de hoje, não só com a de hoje, mas acredito que vocês aprenderam bastante com as aulas passadas também, amém? Então fechem os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo mais uma vez. Que esta aula não venha a ser só mais uma aula, mas uma grande oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouco da Sua palavra, que possamos deixar ela ser guardada no nosso coração e que a cada dia mais nós possamos buscar mais e mais da Tua presença, ler a Tua palavra, para que sejamos pessoas sábias todos os dias. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade, abençoe esta aula, e que nós estejamos focados a cada dia mais em tudo que o Senhor quer que nós façamos de bom. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém! Vamos lá então? Sem mais delongas, abram a revista de vocês na lição de número 12. Como eu disse, hoje nós vamos estar aprendendo sobre as duas últimas lições, a 12 e a 13. Uma complementa a outra. Então, vocês não precisam ficar preocupados, ninguém vai se perder em nada, tá bom? Somente prestem atenção, tá? Para vocês compreenderem e não ficarem perdidos, ok? A lição de hoje tem por título o Monte Calvário e o túmulo vazio. Nós vamos estar falando sobre esses dois títulos diferentes, mas a história uma complementa a outra. Vamos estar falando sobre a morte de Jesus e depois a ressurreição dele, ok? Então prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá. O nosso texto do dia se encontra em Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, que diz assim na revista de vocês: Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. É a parte B do versículo 5 de Isaías 53, tá bom? E na nossa Bíblia está dizendo assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E para matar a curiosidade de vocês, eu vou estar falando aqui, aproveitando esse momento, o significado dessas três palavrinhas enroladas de dizer, tá bom? A primeira que nós encontramos aqui nesse versículo mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressões quer dizer se rebelar e ultrapassar conscientemente um limite que foi fixado. Ou seja, se rebelar, ultrapassar conscientemente um limite que foi fixado. Você sabe que é errado você ultrapassar certo limite que te deram. Mas aí você mesmo assim, com as suas vontades, né? Você vai e ultrapassa. Sabe que é errado, mas mesmo assim você acaba fazendo. E moído pelas nossas iniquidades. O que é iniquidades? Ato
ou comportamento contrário à moral, à religião, à igualdade. Ou seja, as iniquidades são os nossos pecados. E, por último, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas pisaduras, pessoal, que está dizendo aqui, na parte B do versículo 5 de Isaías 53, são as pancadas que Jesus recebeu, socos, chutes, quando ele estava carregando a cruz até chegar no Monte Calvário, onde ele foi crucificado. Essas foram as pisaduras que ele levou. Essas são as pisaduras que está falando aqui. Agora que vocês já entenderam o significado dessas 3 palavras, eu vou estar lendo novamente o versículo 5 completo, ok? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo o que Jesus sofreu, tudo o que Jesus passou, fazia parte do propósito de Deus para a salvação da humanidade. E vocês vão compreender tudo isso logo mais. Continuando aqui, antes de começar a nossa história, o resumindo está dizendo assim: Jesus assumiu as nossas culpas e derramou seu precioso sangue para nos salvar dos nossos pecados. Venceu a morte. Ele está vivo e tem todo o poder no céu e na terra. E o objetivo da nossa lição de hoje é sabermos que Jesus assumiu as nossas culpas e que morreu para perdão dos nossos pecados. Fiquem ligados. Jesus foi traído e preso, mas isso fazia parte do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Depois de muito maltratarem, os sacerdotes se reuniram no pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, e o interrogaram a fim de acharem algum motivo para matá-lo. Pedro havia seguido Jesus até lá, mas ficou de longe. E, ao se sentar perto de uma fogueira junto dos soldados, uma empregada o viu. Olhou bem para ele, o reconheceu e afirmou que ele era um dos que seguiam Jesus. Mas ele negou, dizendo que não o conhecia. Olha só. Para vocês compreenderem essa parte que a tia leu sobre quem traiu Jesus, vamos abrir comigo em Marcos, capítulo 14, e vamos ler do versículo 66 ao 72, para vocês compreenderem mais essa parte que eu li da nossa história. Vamos lá. Marcos, capítulo 14, do versículo 66 em diante, diz assim: E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais.
e o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Compreenderam? Como a própria Bíblia já está falando, Jesus sabia que Pedro o negaria. E foi dito e feito, né? Como nós lemos aqui no versículo 72 de Marcos, capítulo 14, está dizendo: e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Porque Jesus sabe e sabia de todas as coisas. E não se esquecendo que tudo o que ele passou fazia parte do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Continuando, logo pela manhã, os principais sacerdotes se reuniram com outros líderes religiosos e, amarrando Jesus, o levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos ainda tentou livrar Jesus, propondo ao povo furioso soltar um prisioneiro. Isso era costume na ocasião da festa da Páscoa daquela época. No entanto, a multidão escolheu soltar Barrabás, um assassino. Para vocês entenderem melhor a crucificação, né? Jesus ele foi crucificado. Ele morreu numa cruz. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou estar lendo para vocês como era naquela época, tá? Era com a crucificação que Roma punia os escravos, estrangeiros e os mais vis criminosos que não fossem cidadãos romanos. Era a morte mais terrível que existia naquela época. Batiam pregos nas mãos e nos pés dos condenados e deixavam a vítima suspensa a agonizar, submetida à fome, sede intolerável e convulsões de dores insuportáveis. Condenado injustamente, Jesus seria preso e crucificado. Após ser chicoteado e esbofeteado, puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos e sobre os seus ombros uma pesada cruz, que devia ser carregada até o Gólgota, para lá ser crucificado. E sobre a cruz colocaram uma placa com a inscrição: O Rei dos Judeus. E ao chegar ao monte, o penduraram na cruz, pregaram os seus pés e as mãos com cravos, espécie de pregos, tá? As pessoas que passavam zombavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e de tornar a construí-lo em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. A dor da cruz, dos insultos e dos pecados de toda a humanidade que estavam sobre ele foi tão intensa que depois de algumas horas, Jesus falou bem alto: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E depois tombou a cabeça e morreu. Quando Jesus deu seu último suspiro, o sol escureceu. Houve um terremoto e alguns mortos ressuscitaram. Só então, depois disso ter acontecido, os soldados e a multidão reconheceram que Jesus era realmente o Filho de Deus.
Pouco antes de anoitecer, um homem rico chamado José, natural de Arimateia, foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu que ele o levasse. José enrolou o corpo de Jesus em um lençol de linho e o colocou em um túmulo novo, de sua propriedade. Depois, ele fechou a entrada do túmulo com uma grande pedra e foi embora. Mais tarde, Pilatos mandou vários soldados tomarem conta da entrada do túmulo. Bem cedinho, na manhã de domingo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo de Jesus. Elas foram ao sepulcro, pois haviam preparado uma mistura especial de produtos para ungir o corpo de Jesus. Mas houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas, ao virem o que aconteceu, ficaram aterrorizados e pareciam mortos. Maria Madalena e a outra Maria também sentiram medo, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Eu sei que vocês vieram ver Jesus, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. Em seguida, o anjo convidou as duas para entrar e ver o túmulo vazio. Mandou que elas fossem embora e contassem para os discípulos de Jesus a boa notícia. Imagine como os discípulos estavam depois de tudo que eles viram Jesus passar, né? Certamente, estavam assustadas, mas ao mesmo tempo muito felizes. E no caminho, tiveram uma grande surpresa. Elas encontraram Jesus e, ao vê-lo, o adoraram. Elas foram depressa dizer aos discípulos que Jesus o encontraria na Galileia. Vamos abrir com a tia em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Que está escrito assim. Mateus capítulo 28, versículo... Vamos ver do versículo 1 em diante, para vocês verem a versão da Bíblia, como está escrito essa parte da história que a tia contou, tá? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então disse Jesus a elas: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Quem são esses irmãos, tia, que Jesus estava falando? Os discípulos.
Imagine a preocupação deles depois de tudo isso que viram Jesus passar, não é mesmo? Mas Jesus não se esqueceu deles. Continuando, né? Voltando para a nossa revista. Quando os discípulos ouviram as notícias levadas pelas mulheres, ficaram com medo das autoridades. Por isso se esconderam em Jerusalém. Mas algo maravilhoso aconteceu na tarde de domingo, quando os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa. As portas estavam fechadas, porque eles tinham medo até dos judeus. E quando, de repente, Jesus apareceu no meio deles e falou: "A paz esteja com vocês." E depois de falar isso, ele mostrou as suas mãos e os seus pés, furados pelos pregos da cruz, e o lado de seu corpo, que foi ferido por uma espada. Os discípulos ficaram muito felizes por verem que o Mestre estava vivo. E Jesus perguntou: "Vocês têm alguma coisa para comer?" Eles deram a Jesus um pedaço de peixe e um favo de mel. Jesus pegou o alimento e comeu. Por que Jesus já perguntou isso para eles assim que os saudou? Vocês têm alguma coisa para comer? Por que Jesus fez essa pergunta? Para que eles realmente não ficassem assustados achando que era um fantasma. Porque quando Jesus apareceu no meio deles, eles ficaram espantados, com medo, achando que era alguma assombração. Mas aí, para provar que Jesus estava em corpo mesmo lá, presente, Jesus foi e pediu algo para comer, para que eles realmente acreditassem que ele havia ressuscitado. Jesus comeu e bebeu com eles, para mostrar que não era uma visão. Ele permaneceu com seus discípulos durante 40 dias. E depois subiu aos céus diante dos discípulos e de outras pessoas. Uma nuvem o encobriu da vista de todos. Os discípulos estavam olhando para o céu quando, de repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e falaram: "Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que os deixou e foi para o céu voltará novamente." Então, os discípulos voltaram para Jerusalém. Fique ligado. A ressurreição de Jesus foi um ato divino que envolveu as 3 pessoas da divindade. Não foi mera restauração do corpo físico desfalecido, tirado do madeiro e sepultado. Foi a transformação do seu corpo que o tornou totalmente glorificado e não sujeito à morte. Como a tia já tinha falado para vocês no início da lição, que tudo que Jesus sofreu, tudo que ele passou, fazia parte do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Todos nós. E eu quero deixar claro para vocês que, pessoal, como o objetivo da nossa lição já diz, nós devemos saber que Jesus assumiu as nossas culpas e morreu para perdão dos nossos pecados. Então, para vocês se ligarem mais na nossa história, Jesus não tinha cometido erro nenhum. Não tinha feito nada de errado. Mas tudo o que aconteceu com ele foi porque havia um propósito por trás disso, que era a salvação de todos nós, porque era para nós estarmos no lugar dele passando por aquilo. Mas Deus foi tão misericordioso que enviou o seu único filho, Jesus, para passar por tudo isso, por todas essas dores no nosso lugar. E, como disse e repito, havia um propósito, tá? Tudo o que aconteceu. Mas a gente não precisa se preocupar, tá? Porque depois que aconteceu tudo isso, ao 3º dia, ele
ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou e está vivo. E em breve, não vai ser tarde, vai ser logo. Ele vai vir nos buscar para estarmos junto com Ele no céu. Esse lugar maravilhoso que vocês já ouviram falar como é. Lá não há tristeza, não há dor, não há choro, né? É tudo muito lindo. E quem não tem essa vontade de ir morar com Jesus logo, não é mesmo? Eu tenho. E espero que vocês também tenham, tá? Por favor. Então, galerinha, não tem segredo nenhum pra gente estar encerrando essa aula de hoje. E sim, guardar sempre no nosso coração que mesmo que Jesus assumiu nossas culpas e morreu para perdão dos nossos pecados, Ele ressuscitou. Devemos saber que a ressurreição de Cristo é a base fundamental da fé cristã. Ele não está morto, ele não está lá na cruz ainda, não. Ele está vivo, este homem maravilhoso, bondoso, que vemos muitas histórias desde o início da nossa revista até agora. Ele está vivo, passou por tudo isso, por todas essas humilhações, todas essas culpas, tá? Que cabia a nós, ele pegou para si e morreu por amor de todos nós. Não tem segredo nenhum para vocês saberem sobre essa história, né? Como disse e repito mais uma vez, havia um propósito de Deus em tudo que Jesus passou. A traição, ele ser preso, as dores, tudo que aconteceu tinha um propósito de Deus para salvar a humanidade. E para a gente concluir, ter uma conclusão bem para fechar com chave de ouro essa nossa história, a tia vai estar lendo aqui para vocês. Vamos lá. Então, nós aprendemos hoje sobre o Monte Calvário, o que Jesus passou, o que aconteceu com ele até chegar na crucificação. E, para finalizar, a sua ressurreição, né? Que acredito que é a alegria de todos vocês também. O Jesus estar vivo e em breve vir nos buscar. Então, como conclusão, o sangue de Jesus foi derramado para perdão dos nossos pecados. Mesmo sofrendo torturas e dores, sendo insultado e passando pela vergonha da cruz, Jesus suportou tudo por amor. Foi exatamente tudo por amor. A morte de Jesus foi a demonstração do grande amor de Deus pelo homem. Jesus foi morto na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. A missão de Jesus foi cumprida. Sua vida, seus ensinamentos, sua morte e sua ressurreição garantem a graça da salvação a todos e qualquer pecador que se arrependa e o reconheça como Senhor Salvador. Seu sacrifício apagou todos os nossos pecados, nos possibilitando ter a vida eterna e comunhão com o Pai. Galerinha, é isso a nossa aula. Não sei vocês, mas me tocou bastante o tema da nossa revista desse trimestre, tá? Porque está falando sobre uma pessoa muito importante para nós, o nosso verdadeiro amigo, né? Todas as histórias, tudo que falamos aqui
ele se fez presente, né, em todas essas histórias. E não tem outra história melhor do que ouvir falar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos que ele deu aos seus discípulos, sobre o seu grande amor a nós, a toda a humanidade, a tudo, cada detalhe da nossa vida. Jesus não esteve presente só aqui na Bíblia, mas ele continua presente nas nossas vidas também. Não só em todas essas pessoas mencionadas na Bíblia, tá? A palavra de Deus. Mas na nossa vida ele também se faz presente. Mas basta reconhecermos, termos a certeza de que ele é o nosso Senhor Salvador, tá? E o seu sacrifício apagou todos os nossos pecados, nos possibilitando ter a vida eterna e comunhão com o Pai. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei muito feliz, tá bom? De estar tendo essa oportunidade de mais uma vez estar dando essa aula para vocês. Me tocou muito, tá? Eu espero que assim como a mim, vocês também tenham sido tocados por esta aula, porque foi muito importante. É sempre bom a gente relembrar do que Jesus sofreu por amor de nós, né? O que aconteceu com ele. É sempre bom a gente estar relembrando, né? Se nós estamos aqui hoje, é por esse tão grande amor de Deus, de ter enviado o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. E a nossa missão é render-lhe graças por esse grande amor. Então, sintam-se abraçados por Deus em cada detalhe, cada minuto da vida de vocês, todos os dias. E não se esqueçam, tá? Por isso que, como a tia Joyce disse na aula dela, tá? E vocês aprenderam e aprendem também nos nossos cultos, tá? A Santa Ceia é a celebração da morte de Jesus. Ou seja, pra gente nunca se esquecer do quão grande foi o amor dele por nós, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, tá? Continuem lendo, continuem sempre buscando aprender mais e mais e mais. Como eu já disse para vocês em algumas outras das minhas aulas, a Bíblia é onde vocês vão encontrar todas as respostas para as perguntas de vocês, tá? E se quiserem saber mais sobre Jesus, aqui também está escrito muita coisa interessante, tá? Sem mais delongas, vamos para as perguntas, tá? Pra gente fechar com chave de ouro essa aula, tá bom? E vocês acompanharem, né? Não é só porque as últimas lições que não vamos estar passando algumas perguntas, porque mesmo que vocês tenham atividade na revista de vocês, a gente coloca as nossas perguntas nas aulas para termos o controle de quem está assistindo, tá bom? E assim a gente vai marcando no nosso quadro de presença online, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta está dizendo assim: qual o discípulo que negou Jesus por 3 vezes? A segunda está dizendo: o que estava escrito na placa que colocaram sobre a cruz de Jesus? 3. O que significa, de acordo com a Bíblia, a seguinte frase de Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani? O que significa, tá? 4. Como ficaram os discípulos depois da morte de Jesus? E, por último, o que os 2 homens vestidos de branco falaram para os discípulos assim que Jesus subiu aos céus, tá bom? Então, a resposta para essa pergunta
está no final da nossa aula, que eu falei para vocês, expliquei certinho, tá bom? Galerinha, muito obrigada por todos vocês que acompanharam as aulas. Aqueles que não conseguiram acompanhar, porque eu entendo perfeitamente que vocês estão na correria, porque alguns estão tendo aulas online da escola, né? A escola normal. Mas mesmo assim, continuem se esforçando, tá? Continuem sempre buscando as coisas de Deus, porque é a melhor coisa e também ele abençoa muito, tá? Falo por experiência própria, como eu sempre disse para vocês nos nossos cultinhos de sábado e nas aulas da IBD presenciais, que quando nós fazemos as coisas de Deus com amor, ele nos abençoa. Então continuem ligados, tá bom? As próximas aulas que virão não vai parar por aqui. Ah, hoje é a última aula, não vai ter mais. Nossa, que bom. Não pensem assim, tá bom? Estaremos continuando com as aulas e em breve, em nome de Jesus, nós voltaremos para ficar juntinhos, tá bom? E vocês compreenderem melhor tudo isso, tá? Acredito que estão se cuidando. Continuem, tá bom? Eu preciso muito de vocês, conto com vocês, não só eu, mas a tia Joyce, a professora Joyce também, tá bom? Então continuem ligadinhos na Bíblia, orando, buscando sempre a presença de Deus para a vida de vocês, que é a melhor coisa. E nunca se esquecendo também de quão grande foi o amor dele por nós e de estarmos aqui, tá bom? Com a nossa família, vivos, vivendo de acordo à vontade dele, tá bom? Um beijo a todos vocês. Muito obrigada mesmo pela colaboração e a compreensão de todos. Continuamos contando com vocês, ok? Tchau, fiquem com Deus e até as próximas aulas. Beijo e não poderia esquecer daquele abraço apertadíssimo. Estou com muita saudade. Tchau!